Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou começar a nossa apresentação aqui informando que a nossa aula ela será gravada, certo? Nós esperamos aqui, tivemos uma tolerânciazinha de 10 minutos, né, para esperar nossos colegas entrarem na sala. Seja bem-vinda, Vânia. Acho que já podemos começar, né? Os demais que forem entrando vão acompanhando e qualquer dúvida vocês podem colocando aqui no chat, certo? Esse é um momento de interação, né? Onde vocês podem participar e devem, né? Trazendo as suas inquietações, trazendo os seus questionamentos em relação ao estágio supervisionado. E hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho, né? Foi solicitado para a gente falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de estágio 3, né? E aí, eu sou a professora Gislânia Dantas, que estarei acompanhando vocês durante todo esse semestre nas disciplinas de estágio 3. Alguns já me conhecem, né? Do estágio supervisionado em serviço social 1, e estaremos também nesse semestre com a disciplina de estágio 3, tá? Então, acho que a gente pode começar. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar a mensagenzinha, para falar, né? Ligar o microfone, mandar uma mensagenzinha aqui no chat, certo? Que eu estarei atenta e tirarei todas as dúvidas de vocês em relação ao estágio. Como nós estamos na disciplina de estágio supervisionado 3, né? Então, vocês já conhecem, já vem de um processo, né, de trabalhos, de atividades, de contato e aproximação, né, com os profissionais da área do serviço social, com algumas instituições, né, que a gente vai relembrar um pouquinho, porque alguns alunos ainda têm dúvida em relação aos campos de estágio. A gente vai falar um pouquinho sobre os campos de estágio hoje, mas tendo em vista que estamos no estágio 3, né, vocês já conhecem bastante do estágio, né? Mas eu vou começar trazendo um pouquinho, né, sobre o que é o estágio, só para a gente relembrar, né, e trazendo um conceito da ABEPS, que é importantíssimo em relação ao estágio supervisionado, né, onde seus documentos que o estágio supervisionado curricular nas modalidades obrigatório e não obrigatório é um processo didático pedagógico que se materializa pela indissociabilidade entre o estágio e supervisão acadêmica, como também profissional, né? Então, eles não andam separados, tá, gente? É importante gravar essa informação em relação ao estágio supervisionado. Ele caracteriza-se pela atividade teórico-prática efetivada por meio da inserção dos estudantes nos espaços socioinstitucionais, né, que a gente vai relembrar um pouquinho quais são esses espaços, quando a gente fala em espaços socioocupacionais ou socioinstitucionais, são aquelas instituições, né, que durante o semestre são disponibilizadas para vocês, para que vocês possam adentrarem nos campos de estágio, que são disponibilizadas para que os alunos eles possam realizar o estágio durante o semestre, tá? Capacitando-os nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para o exercício profissional. Gislânia, por que a gente fala tanto nessas 3 dimensões, né? E aí, tanto no estágio 1, como no estágio 2, no 3 e no 4, a gente vai ouvir falar, sim, dessas 3 dimensões, né? E eu deixei até também, na disciplina de estágio 3, um textinho para vocês que reforça, né, sobre essas 3 dimensões, para que a gente tenha em mente,
né? O que elas são e qual a importância delas no nosso exercício profissional, né? No caso de vocês, no estágio supervisionado, para que vocês possam já ir identificando, né? Isso que a gente está falando aqui agora, até porque daqui a pouquinho vocês estarão no estágio 4, e no 4 nós faremos, tem um momento onde a gente vai precisar produzir um memorial acadêmico, e aí a gente vai precisar, mais uma vez, relembrar essas 3 dimensões, certo? E aí não poderia ser diferente, né? Falar de estágio supervisionado sem falar dos princípios norteadores. É sempre bom a gente reforçar, mesmo que seja no estágio 3, vocês já tendo passado, mas eu sei que são questões importantes, né? Que a gente precisa sempre reforçar e trazer em nossas disciplinas de estágio, né? Para que vocês possam estar em campo sempre norteados, né, pelos princípios do estágio supervisionado. Então, quais são esses princípios, né? Estar em consonância com os princípios do nosso código de ética, isso é crucial, é tanto que em cada estágio vocês vão perceber que sempre é disponibilizado para vocês o nosso código de ética, não é verdade? Por quê? Eu acho que uma leitura, né, importantíssima e indispensável, gente, na nossa formação profissional e na nossa atuação, né? Aliás, na nossa formação enquanto graduandos, né, e na nossa atuação profissional. É um livrinho que vocês devem sempre guardar no bolso e na mente, né? Então, um dos princípios também é a indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, como a gente já falava agora há pouco, e a gente vai precisar reforçar isso em todos os estágios, né? E não só no estágio, mas na nossa profissão, na nossa vida futuramente, né? Como futuros profissionais. A articulação entre formação e exercício profissional, né? A indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo, porque, de fato, esses não andam de forma separada, né? Lembrem-se disso, não existe estágio sem a supervisão, tá bom, gente? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também mais na frente. Porque também é uma dúvida que aparece muito para a gente aqui nas disciplinas de estágio. Tudo que eu selecionei de conteúdo para trazer para vocês hoje é em relação a dúvidas, né, a questionamentos, não só dos nossos alunos, mas também dos nossos coordenadores de polo, porque às vezes acha que o estágio ele funciona com uma supervisão de campo, mas que não é necessário ter uma supervisão acadêmica, por exemplo, né? Então, a gente vai perceber que um dos princípios norteadores do estágio supervisionado é essa indissociabilidade, né, entre essa supervisão acadêmica e de campo. A articulação entre a universidade e sociedade, a unidade entre teoria e prática, porque é uma questão também que se levanta muito, né, que a gente ouve muito falar, nessa relação, né, teoria-prática. Muitas vezes eu escuto, né, Gislânia, mas na teoria tem até um livrinho que fala, e é interessante, acho que eu deixei lá na disciplina para vocês também, que fala, na teoria, a prática é outra, né? Porque o que a gente muito ouve é que a teoria é uma coisa e a prática é outra. E o que muita gente fala é que a prática, muitas vezes, ela é bem diferente daquilo que a gente vê na teoria, né? O que eu discordo particularmente. Por quê? A prática, ela anda junto com a teoria e vice-versa, né? Eu acho que a teoria a nossa prática e ela é extremamente necessária, né? Em contrapartida, a prática ela também vai dar
esse suporte para a teoria no sentido de atualização, né? Porque é por meio dessa prática que a gente também vai aperfeiçoando as teorias, não é verdade? Sempre há uma nova descoberta, sempre há um novo estudo, e não é com a prática, né, que a gente vai vendo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aperfeiçoar, enfim. A teoria, né, é um dos princípios norteadores do estágio, né, essa unidade entre teoria e prática, como também a interdisciplinaridade, né, com respeito aos marcos que regulamentam a nossa profissão. Tá, pessoal? E, por fim, a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? Então, quando a gente fala, né, sobre estágio supervisionado, especialmente no primeiro período, mas isso acontece muito ainda nos estágios posteriores ao primeiro, é que alguns alunos e alguns coordenadores de polo, eles ainda não sabem quais são, né, os campos de atuação do assistente social. E aí, quais são também os campos de inserção, né, dos nossos estagiários? Quais são os campos, né, que estão disponíveis para que os nossos alunos eles possam adentrar e cumprir com o seu estágio supervisionado? Então, surge muito essa dúvida. Alguns coordenadores, por exemplo, por trabalharem por saberem, né, que nós somos assistentes sociais, é um curso de serviço social, então direcionam muito essa questão da atuação, né, da prática profissional e do estágio somente para assistência social, né? E aí sempre perguntam, Gislânia, quais são as possibilidades? Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, né, um pouquinho dos campos de atuação profissional, porque como campo de atuação profissional também, né, acaba sendo, por meio da supervisão, né, de estágio, acaba sendo campo de inserção para alunos em estágio supervisionado em serviço social. E aí, quais são? Né? A assistência social, como a gente bem conhece, e, na verdade, né, é o campo que a maioria das pessoas conhecem, né? E dentro da assistência social, nós temos os CRAs, nós temos os CREAS, as unidades de acolhimento, né? Nós temos dentro dessas unidades de acolhimento Casa Lá, casas de passagem, Centro Pop e etc. Né? Depois a gente pode até ver um pouquinho sobre cada um deles, mas em relação aos campos de atuação, nós temos também a área da saúde, né? E quando se tem, né, a área da saúde como um campo para atuação, geralmente as pessoas direcionam somente para os hospitais, né? E aí eu posso falar para vocês que não só os hospitais são campos de atuação profissional, não só os hospitais são campos de estágio para os nossos alunos em serviço social. Nós temos as secretarias municipais, né, tanto as secretarias estaduais, né, como as secretarias municipais. É um campo de atuação, sim, e tendo a assistente social trabalhando nessas secretarias, ela também pode ser um campo, né, para que os nossos alunos eles possam desenvolver o estágio. Lembra que eu falei que não há estágio sem supervisão, né? Então, todas essas são possibilidades, desde que haja um profissional, né, assistente social, que acompanhe o estágio nesses campos. Então, ainda na área da saúde, nós temos os centros de saúde, os hospitais, as clínicas, os CAPs, né, os planos de saúde, e entre outros serviços. Na Previdência, né, a Previdência é também um campo de atuação profissional e de possíveis estágios em serviço social. Nós temos os órgãos de Previdência Social, né, tanto público como privado, em nível municipal, estadual e federal.
Mais um dos campos que nós temos é o campo da educação, né? E diferente, né, do que muita gente pensa, a educação, ela não, a atuação não se dá somente nas escolas, né? Ela vai se dar dentro das secretarias, nas escolas, obviamente, né? Nos centros de educação especial, nas faculdades, nas universidades, entre outros. Né? Então vocês percebem que são bem amplas assim as áreas e que essas áreas elas se desdobram em outros serviços, né, em outros setores que também são campos de atuação do assistente social, né? Nós temos as empresas e as empresas tanto públicas como também empresas privadas, as indústrias e entre outros. Nós temos a área sociojurídica, né? Que aí a gente vai perceber que dentro do sociojurídico a gente tem diversas possibilidades, como eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Das secretarias de segurança pública, as delegacias penitenciárias, forças armadas, tribunais de justiça, promotorias, defensorias, secretarias de assistência jurídica e entre outros serviços. A gente fala sobre esses e dentro desses ainda há alguns desdobramentos, né, que o assistente social ele pode atuar. Além dessas, pessoal, nós temos a área também, nós temos a habitação, né? E aí trata-se de órgãos de planejamento e financiamento habitacional, como também as companhias e cooperativas habitacionais. E um último campo que eu trouxe aqui é o do terceiro setor. E aí entram aquela parte das organizações, das organizações não governamentais, né? Que a gente costuma chamar que a gente chama de ONGs, tá? Então, todas essas são áreas de atuação profissional que os estudantes graduandos em serviço social podem desenvolver, né, o estágio supervisionado. Uma curiosidade também, uma questão que sempre aparece para a gente em relação ao estágio, né, Gislânia? Eu tenho uma dúvida. Eu fiz o meu estágio 1 lá no CRAS, né? O estágio 2 eu posso fazer numa escola, né? O 3 eu posso fazer no hospital, né? Na área da saúde. Gente, como vocês estão agora no estágio 3, né? Vocês puderam perceber, mas eu falo isso e achei importante trazer, mesmo assim, mesmo vocês estando no estágio 3, como essa aula ela vai ficar gravada, ela também vai servir de informação para outros, eu acredito que para outras pessoas que podem ter acesso, né, os coordenadores. Então, eu acho uma informação importante. Né? O nosso estágio em serviço social, diferentemente de outros cursos, por exemplo, pedagogia, né? Na pedagogia, nós temos o estágio 1 numa área, o estágio 2 noutra área, estágio 3 já noutra área diferente, e assim por diante. No serviço social, nós costumamos dizer, né, que o estágio ele é continuado. E a gente começa, por exemplo, estagiando no hospital, na área da saúde, faz o estágio 1 na área da saúde, estágio 2 também vai ser na área da saúde. Por isso que a gente fala, né, que os estágios, as disciplinas de estágio, elas são pré-requisitos. Por quê? Porque o estágio ele é continuado. Se no estágio 1 eu entrei, né, comecei o meu estágio no hospital, por exemplo, então no estágio 1 eu aprendi sobre o campo, né? Eu fiz a minha caracterização de campo, eu fiz a minha observação, né, participante lá no campo, né? Desenvolvi todos os trabalhos da minha disciplina referente à área da saúde, especificamente no hospital. No estágio 2, né, a gente vai continuar no hospital? Sim. Por quê? Porque lá, no estágio 2, a gente agora vai trabalhar,
né, a intervenção. Lá no estágio 1, você entendeu como é que funciona a instituição, você conheceu a instituição, aprendeu como funciona, né? Fez a caracterização do campo. No estágio 2, agora a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai começar já a participar um pouquinho mais. Como? Desenvolvendo, né, um projeto de intervenção que, dentre as atividades, né, não é só isso, mas dentre as atividades de estágio 2, vocês vão desenvolver um projeto de intervenção, que lá no estágio 3, e aí a nossa aula de hoje, né, de estágio 3, e vocês estão no momento da intervenção, mas eu acho importante trazer, para quem ainda não sabe, né, que a gente dá continuidade a essas atividades. No estágio 1, conheci. No estágio 2, produzi, participei, produzi. No estágio 3, eu intervi. E o que é essa intervenção? Né? Então, dentre as atividades das disciplinas de estágio, aliás, da disciplina de estágio 3, nós temos a intervenção, que é quando você agora vai colocar em prática o seu projeto, né? Verdade? Então, tudo que foi feito lá no estágio 2 em relação à construção do projeto, agora a gente vai poder intervir. A gente vai executar aquele projeto, a gente vai a campo, né? E geralmente o projeto ele é feito dentro daquele seu campo de estágio ou em algum serviço vinculado ao campo, né? E é o momento da gente fazer essa intervenção, da gente conhecer melhor na prática de fato, executar o projeto, ter o contato com as pessoas, né? Para isso tem lá um termo de autorização que a gente pede para que os participantes eles assinem. Então é um momento importantíssimo da nossa disciplina, né? Que é a execução do nosso projeto de intervenção no campo. Tá certo, pessoal? E no estágio 4, né, já que eu comecei falando até chegar no 3, não vou deixar vocês na curiosidade, né? No estágio 4, a gente vai fazer um memorial acadêmico, que é quando a gente pega todos os resultados, né? Tudo que a gente fez, todas as experiências, tudo que a gente aprendeu na teoria e na prática e faz uma apresentação desses resultados por meio de um memorial acadêmico. Então, para vocês, né, que estão aí hoje, iniciando o estágio 3, lembrem-se disso. Nós vamos começar, né, botar a mão na massa, de fato, e vamos executar o nosso projeto de intervenção para que no nosso estágio 4 a gente possa trazer todos os resultados obtidos durante todas as disciplinas de estágio. Certo? Ficou claro? Então, falado, né, sobre os nossos campos de atuação, especificamente sobre a disciplina de estágio 3, nós passamos aqui agora para falar, né, sobre algumas coisas importantes que a gente tem dentro da nossa disciplina, e antes disso, falaremos um pouquinho sobre os nossos conselhos, né, nossos órgãos representativos de categoria. Nós somos uma categoria profissional que responde, né, diretamente aos nossos conselhos, né, que nós chamamos de conselhos de classe, gente. Que conselhos são esses? Para quem ainda não sabe, mas eu acredito que todos já saibam, porque em outras disciplinas, né, a gente traz especificamente sobre esses órgãos, né, representativos do serviço social, e aí a gente fala sobre o Cefes, que é o nosso Conselho Federal de Serviço Social, a gente fala bastante sobre o CRES, né, que é o nosso conselho regional, que nós precisamos profissionais, né, assistentes sociais, precisamos estar vinculados ao conselho, né, por meio da nossa inscrição profissional. Nós temos também, não trouxe aqui, mas os alunos que já passaram pelas disciplinas no qual eu estou me referindo, conhecem também a Eneson, né, que é uma representatividade dos estudantes, né, que é a Executiva Nacional de Serviço Social.
Mas, por enquanto, a gente vai se deter apenas aos conselhos, tá, gente? Por que eu estou trazendo um pouquinho sobre os conselhos para vocês? Porque no estágio supervisionado, né, nós temos também as nossas obrigações que nós precisamos cumprir em relação ao conselho, para que o nosso estágio ele seja regularizado, né? Ele não seja irregular, né? E aí nós temos alguns documentos, e eu vou explicar direitinho para vocês quais são esses documentos, né? E eu trago sempre, gosto de frisar em relação aos documentos, porque eles são repetidos semestralmente, ou seja, cada disciplina de estágio, né? Em cada estágio vocês precisam renovar esses documentos. E quais são eles? E aí, com a renovação desses documentos, né, nós precisamos fazer o envio dessas informações para os CREs de cada região. Aqui, por exemplo, nós temos alunos aqui da sede, né, que nós atualizamos semestralmente essa documentação dos alunos e nós enviamos essa documentação, essas informações de campo, né, do estágio, para o CRES da 13ª região, que é o CRES aqui da Paraíba. Como vocês, que eu sei, né, que nós temos alunos em outros estados, né, então cada lugarzinho, né, tem o seu CRES, né, 13ª região é aqui o nosso, aqui da Paraíba, tem o 14ª região, 15ª e assim sucessivamente. Mas quais são esses documentos, né, que a gente precisa preencher e enviar todo semestre? Gente, nós temos os documentos iniciais, e aí agora eu vou falar um pouquinho em relação aos documentos que são de responsabilidade do polo de vocês, né, do coordenador ou coordenadora do seu polo. E eu trago isso também para esclarecer um pouquinho, porque muitos alunos ainda chegam para nós com dúvidas em relação ao campo de estágio, né? Como eu falei, mesmo no estágio 3, já tendo passado por outros estágios, mas ainda há essa dificuldade. Então, os documentos iniciais, né, que é de responsabilidade do polo de vocês, são o termo de convênio, o termo de vistoria e o ofício, né? Quando a gente entra em campo, ou antes, na verdade, antes de a gente entrar no campo de estágio, o coordenador do seu polo, ele vai precisar firmar os convênios com as instituições. Lembra que a gente falou agora há pouco dos campos de atuação profissional, né? Todas aquelas áreas, então, todas elas são possíveis campos de estágio. Mas para que essas áreas elas se tornem oficialmente campo de estágio, a gente precisa, né, que o coordenador do polo, ele se dirija à instituição, munido, né, dos termos de convênio, de vistoria, para que esses documentos eles sejam assinados, preenchidos, assinados e carimbados, autorizando a entrada do aluno naquela instituição, certo? Então, não é de responsabilidade de vocês, alunos. Porém, vocês podem também auxiliar nesse processo, isso é importante. Porque, às vezes, né, a gente sabe que sempre tem aquele aluno que tem um contato, né, com alguém lá da Secretaria de Educação, lá do hospital, enfim, né? Então, pode auxiliar, sim, o seu coordenador de polo nesse processo, né? Levando o documento, conversando com ele, perguntando se existe a possibilidade de atuação, né? de inserção desse aluno em campo. Enfim, assinado o termo, né, do convênio, feita a vistoria, que a vistoria, gente, é uma espécie de inspeção, né, para saber se aquele campo ele funciona de forma adequada, digamos assim,
se ele está em condições de receber naquele momento o aluno estagiário, né? Então, esse termo de vistoria é para a gente atestar que o aluno, que a instituição, ela está apta, né, a receber os nossos alunos, certo? Feito isso, tendo o convênio, a gente já sabe onde vai estagiar, né? Já sabe quem é a pessoa, assistente social, que vai acompanhar o aluno em campo. Então, agora a gente pode, né? O coordenador do seu polo já pode e deve preencher o ofício. Que esse ofício, ele sim, é o que a gente vai precisar que seja enviado com todas as informações de supervisores e da instituição para o nosso núcleo de estágio, certo? Por isso que eu falo aqui. É uma responsabilidade do coordenador do polo, que ele precisa fazer, né? É uma responsabilidade dele, que ele precisa cumprir e enviar para o nosso núcleo de estágio, que aí a gente tem o professor Ledson, né? Que é o responsável pelo nosso núcleo, o coordenador do núcleo de estágio, que vai lidar, né, com essa documentação diretamente com o coordenadora do polo de vocês. Tá bom, pessoal? Feito isso, né, a gente já sabendo quais são os campos, quem são os supervisores que vão acompanhar, né? Porque se eu sei que vou estagiar no hospital e já foi autorizado, então eu já sei quem é o assistente social que vai me acompanhar lá, não sei? Pois é. Então, nós temos também os documentos que são de responsabilidade do aluno. E aí, né, é de responsabilidade de vocês acessar diariamente o AVA e imediatamente no primeiro acesso, eu já aconselho a pegar os documentos que são de responsabilidade de vocês para preencherem, levarem a campo e devolverem essas informações no nosso AVA. Quais são esses documentos? Porque agora a gente já sabe, lembra que lá, né, no slide anterior, a gente falou que o convênio já foi firmado pelo coordenador do seu polo, a vistoria foi feita, a gente já tem o ofício, você já tem todas as informações para ingressar em campo. Então, vai na disciplina, na abinha onde tem documentos iniciais e que são obrigatórios, tá, pessoal? E vocês baixam, fazem o download, né, da carta de apresentação do aluno à instituição, da escolha do campo de estágio e o termo de compromisso. Esses termos, eles são renovados semestralmente, não esqueçam disso. E a gente tem um prazo para que vocês preencham toda essa documentação e devolvam na disciplina, certo? Então, na carta de apresentação, é onde vocês vão imprimir esse documento e vão levar para o campo. E aí vocês se apresentam no campo, oficializando a inserção no campo de estágio, né? Então, a pessoa responsável pela instituição concedente vai assinar a sua documentação e vai carimbar. Assim como essa fichinha de escolha do campo de estágio, que você vai ter lá todas as orientações, todas as informações referentes aos profissionais e à instituição, certo? E o termo de compromisso, né, que é você reafirmando o compromisso com o nosso estágio. E aí, feito isso, o estágio está super irregular para que a gente possa desenvolver as atividades até o final do semestre, tá bom? Eu coloquei aqui, mas eu sei que vocês não conseguem visualizar, mas eu vou apresentar para vocês aqui em outras abas, daqui a pouquinho, que são esses documentos que eu acabei de falar para vocês. Mas é só para ressaltar nessa página que no termo de compromisso, vocês precisam sempre preencher no cantinho lá onde tem para colocar a data, né? O estágio ele inicia de tanto
a tanto, e lá vai ter um espaçozinho. Nesse espaço, vocês preenchem com as datas do calendário acadêmico, que foi passado já para vocês, né? Eu acredito que todos já tenham. Se não tem, entre em contato com a gente, entre em contato com o polo de vocês, com a nossa tutoria ou coordenação, para que a gente possa enviar para vocês o calendário acadêmico, certo? E vocês preenchem com uma data de início do semestre e do final do semestre, porque todas as atividades de estágio de vocês devem estar entre essas datas, certo? Carga horária da disciplina é uma dúvida que muitos alunos têm, inclusive na hora de preencher os documentos, ou mesmo na ficha de frequência. A nossa disciplina de estágio, cada uma delas, né? Nós temos 120 horas de estágio, gente. Mas lembrando que dessas 120 horas, 90 são de atividades em campo, certo? Vocês precisam passar o mínimo de 90 horas em campo e desenvolver as suas atividades de estágio. E as outras 30 são dessas outras atividades que a gente desenvolve no decorrer da disciplina dentro do AVA, ok? Compreendido até aqui? Pronto. Outra questão, né, que é importantíssimo trazer para cá e frisar para vocês é sobre essa supervisão. Gislânia, você fala tanto em supervisão, mas eu ainda tenho dúvida, né? Tem muita gente que chega no estágio 4 e a gente orienta sempre, né? E a gente está aqui para isso. E a gente gosta quando vocês entram em contato, tá? Porque a gente percebe que vocês estão ativos, que vocês estão tentando compreender, que estão estudando, né? Mas ainda há muitas dúvidas em relação à supervisão. Então, eu trago aqui a definição, né, de cada uma de cada supervisão, né, de cada supervisor, porque aí nós temos o supervisor de campo, ou supervisora, né? E o supervisor acadêmico, ou supervisora, né? Islânia, o que é o supervisor de campo? Me explica, tira minha dúvida, porque eu confundo com o acadêmico, eu não sei qual é o papel de cada um deles, né? Mas aí, calma que eu vou falar bem direitinho para vocês. O supervisor de campo, gente, é aquele profissional assistente social com vínculo no conselho, com CRES ativo, certo? Que está lá na instituição que recebe vocês no campo de estágio. E vale ressaltar, mais uma vez, gente, não existe estágio sem supervisão, certo? O estágio, ele só pode acontecer se tiver um supervisor, né, com CRES ativo, um assistente social com CRES ativo que possa acompanhar vocês durante o período de estágio. Certo? Então, supervisor de campo, assistente social, que vai estar lá no campo, como o próprio nome já fala, né? Esperando por vocês, acompanhando suas atividades diárias em campo, tá? É importante lembrar que cada supervisor de campo pode acompanhar apenas 3 alunos, né, por vez, porque a gente tem toda uma questão, né, uma legislação em relação à carga horária, enfim, tanto do aluno, mas nós também temos em relação à atuação profissional, certo? E o supervisor acadêmico é aquele, né, que é disponibilizado pelo polo, contratado pelo polo, aí vai ficar a cargo do coordenador de polo de vocês, mas ele também é obrigatório, por quê? Porque ele precisa assinar também a sua documentação, como a gente falava desde o início lá, lembram? Que a gente falava sobre a assinatura dos documentos pelos supervisores. Pois é. Então, a supervisão acadêmica é aquela que você também pode e deve, né, recorrer ao polo para que ele obrigatoriamente assine a sua documentação de estágio, certo? Existem também orientações em relação à supervisão acadêmica. Por quê? Porque tem polo que contrata o assistente social, né? Quando o aluno ele precisa, ele não só assina os documentos, mas ele vai lá,
ajuda, auxilia no desenvolvimento da atividade, na realização do projeto, né? Tira dúvida do aluno. Então, isso é muito importante, gente, e é uma exigência do nosso conselho, tá? Por isso que lá atrás eu falei, né, um pouquinho sobre os nossos conselhos, porque dentro do campo de estágio, né, é uma das obrigações que nós temos, é de repassar todas essas informações e de acompanhamento de estágio para os nossos conselhos, tá bom? E lembrem, não existe estágio sem supervisão, em hipótese alguma. Até coloquei aqui no cantinho para vocês ficarem dando uma olhadinha, tá? E aí, confundem muito também com a figura do professor, né, ou da professora da disciplina. Lembrem, supervisor de campo, eu acho que vocês já memorizaram, já falei tanto aqui, supervisor acadêmico, de campo é o que está lá no campo, lá na instituição, lá no hospital, ou no CRAS, ou na secretaria, né? Enfim, o acadêmico na instituição, aliás, o acadêmico no polo, né? Remete à academia, lembrem disso. E existe o professor ou professora da disciplina, né? Que aí, no caso de vocês, no nosso caso aqui de estágio 3, sou eu, né, Gislânia, que acompanho vocês durante todo o semestre, além de ser coordenadora do curso de vocês, eu também acompanho o estágio, né, como professora da disciplina, que aí eu acompanho todas as atividades de vocês que são enviadas, né, e são trabalhadas durante todo o semestre por meio do nosso AVA, tá certo? Ficou claro? Pronto. E aí, gente, como eu prometi, né, falar um pouquinho também sobre, mostrar para vocês esses documentos, eu trouxe eles aqui como anexo, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês como está estruturada a nossa disciplina no AVA. Né? Para quem já entrou, né, já percebeu que nós temos o ambiente de aprendizagem 1 e ambiente de aprendizagem 2. E aí, quando eu falo de ambiente de aprendizagem, né, 1 e 2, não é que a nossa disciplina ela esteja dividida, não é isso. Dentro da nossa sala de aula, lá, da nossa disciplina, nós separamos em bloquinhos lá, né, o ambiente de aprendizagem 1, que aí, nesse primeiro momento, a gente vai trazer a apresentação da disciplina, um textinho, né, dando as boas-vindas, falando para vocês como é que funciona o estágio, que agora vocês estão no estágio 3, o que é que vocês vão precisar fazer naquele momento, chamar a atenção, né, para a documentação, enfim. A gente também tem uma abazinha que é de material da disciplina, e aí é uma pastinha organizada carinhosamente para vocês, né, com todo o conteúdo que a gente acha que vai ser, que é necessário nesse momento do estágio, certo? E, inclusive, sempre presente, eu acho que vocês já perceberam, sempre presente nas nossas disciplinas, o nosso código de ética, a nossa lei de regulamentação da profissão e nossa lei de estágio. Perceberam? Pois é, sempre presente lá na pastinha de material da disciplina de vocês. Mas, além de estarem presentes na disciplina, na pastinha de material, eu quero que esteja presentes, né, os princípios do nosso código, a nossa lei de regulamentação da profissão, né, na mente de vocês, porque isso vai ser muito utilizado, né, na prática profissional de vocês, especialmente quando lá no campo a gente se depara, né, mesmo como estagiários, a gente se depara com situações que às vezes a gente tem dúvida sobre como agir, né, naquele momento. E aí o nosso código de ética é um divisor de águas, né, como agir eticamente diante de uma situação. Tá certo, pessoal? Por isso que a gente sempre bate naquela mesma tecla. E aí, ainda no ambiente de aprendizagem 1, a gente tem os documentos iniciais, né, que são aqueles que eu falei lá atrás para vocês, que é de responsabilidade do aluno. Lembram quais são?
Pois é, nós temos a carta de apresentação, nós temos o termo de compromisso e nós temos a ficha, né, que vem trazendo todas as informações de campo, de supervisor acadêmico e supervisor de campo. Nós temos também a ficha de frequência e avaliação. Gislânia, e essa ficha? Pois é, essa ficha de frequência e avaliação é aquela que vocês também já conhecem de outro estágio, dos outros estágios anteriores. É aquela fichinha que no início da disciplina você vai fazer o download, vai imprimir e levar para o seu supervisor ou supervisora de campo. Porque lá é onde você vai assinar todos os dias, vai fazer a descrição das suas atividades, dizer o que você desenvolveu naquele dia, você vai assinar, dizer o horário de início e de término, né, da sua atividade em campo naquele dia, e vai ter a assinatura também e o carimbo do seu supervisor ou supervisora de campo. Certo, pessoal? E a de avaliação é onde o assistente social, né, o assistente social vai fazer a avaliação, né, dos resultados do seu estágio durante aquele semestre. Feito isso, no final da disciplina, você envia para a gente lá naquele mesmo localzinho onde você fez o download, tá bom? No ambiente de aprendizagem 2, nós temos o plano de estágio, né? Temos o campo de envio do projeto de intervenção, e aí, lembram que eu falei para vocês que era o momento, no estágio 3 era o momento de intervir, era o momento de executar o estágio, o projeto, de ir a campo? Pois é, esse projeto de intervenção que tem lá na disciplina, que a gente pede para vocês enviarem, é o mesmo projeto que vocês desenvolveram com a professora Rayane no semestre anterior, lá no estágio 2. Então, com as orientações da professora, com as revisões que vocês fizeram, concluíram o projeto lá na disciplina de estágio 2 e via na disciplina de estágio 3, porque agora eu vou acompanhar vocês na execução do projeto de intervenção de vocês, tá bom? Não precisa fazer alteração nenhuma, é somente para que eu possa conhecer, né, a proposta de intervenção de vocês e poder acompanhar durante a disciplina de estágio 3 no momento interventivo, tá bom? Aqui, quando a gente fala sobre a execução do projeto de intervenção, são alguns documentos que a gente tem no momento que vocês vão para campo, né? Porque lá no campo, você vai precisar dizer quais foram as atividades que você desenvolveu, né? Quem foram as pessoas que participaram. Lembrando, gente, que sempre quando a gente trabalha, né? Seja nas práticas de extensão, seja nos projetos de intervenção do estágio, sempre que a gente trabalha com pessoas, a gente precisa pedir a autorização dessas pessoas para que a gente possa utilizar a imagem. Lembram disso? Pois é. Lá vai ter também um termo que vocês vão ter que levar para o campo e pedir para que as pessoas assinem, autorizando. E não é que a gente vai publicar, né, ou veicular a imagem da pessoa. Não. A gente não vai fazer isso, mas é porque na apresentação dos resultados, né, vocês precisam mandar para a gente, né, lá no relatóriozinho final, precisam mandar para a gente as imagens, né, além de descrever como foram, descrever como aconteceram essas atividades. Certo? E por fim, né, como já falamos e vocês já conhecem, o relatório final, que é onde constam todos os resultados da disciplina de estágio 3. Tá bom? Todos os modelos estão disponíveis no AVA, lembrando. Feito isso, pronto, eu volto aqui com vocês e como eu prometi, né, eu vou tentar mostrar aqui para vocês e falar um pouquinho sobre o preenchimento desses documentos, né, que geram sempre muitas dúvidas e a gente sempre recebe
as mensagens de vocês sobre o preenchimento dos documentos, tá, gente? Vou tentar compartilhar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Eu acredito que vocês já consigam, né, acompanhar aqui a tela da nossa disciplina de estágio supervisionado 3. Né? Ela pode aparecer um pouquinho diferente para vocês, porque como eu tenho o acesso de professora, né, então alguns recursos são adicionais no meu acesso, tá bom? Mas aqui, ó, aqui do ladinho, como eu falei para vocês, nós temos os tópicos, né, as abas, onde vocês irão encontrar a apresentação da disciplina. Ó, cliquei aqui, entrei na minha apresentação, né? Voltando, eu consigo acessar o material da disciplina, e aqui está aquela pastinha que eu falei para vocês com os documentos, né? Com os textos. Voltando aqui, a gente tem o ambiente de aprendizagem 1. Lembra que eu falei para vocês que a gente é só uma forma de separar, né, essa documentação, esses arquivos, ó, documentos iniciais, que são obrigatórios. Quando eu clico aqui, né, eu já entro nessa aba de documentos iniciais, aqueles que eu falei para vocês. Nós temos todas as descrições na disciplina e como proceder em relação a esses documentos. E clicando aqui, a gente vai encontrar, né, vai poder fazer o download dos documentos iniciais que eu falei para vocês. Ó, e aqui estão eles, que é o estágio supervisionado 3, informações do campo, ó, estagiário, e-mail, campo de estágio, e aqui nós temos todas as informações a serem preenchidas em relação ao campo de estágio, responsável pela instituição, e aqui, gente, ó, isso aqui é de grande importância, tá? Não que as outras informações não sejam, mas a gente não pode errar em relação aos supervisores, porque a gente lembra que a gente precisa enviar para o CRES, assistente social supervisor de campo, nome aqui, número de CRES, região, como eu falei para vocês, e-mail e telefone. Supervisor acadêmico também da mesma forma. Nome, número de CRES, região, e-mail e telefone. Aqui são os horários de estágio que vocês escolheram, ou irão escolher, né? Para quem ainda não ingressou ainda esse semestre. Mas, na verdade, vocês já têm, né? Porque como vocês estão no estágio 3, vocês já têm todas essas informações, tendo em vista que o estágio 3 é continuidade do 2, né? Do 1 e do 2. Termo de compromisso de estágio, preenche com todas as informações da instituição, a de vocês, né? E lembram que eu falei lá atrás sobre as datas? Pois é, estão aqui, ó. Este termo de compromisso de estágio terá vigência de... Aí preenche aqui com a data inicial do semestre, e aí vocês, quem não tem ainda, gente, o calendário acadêmico, entre em contato com a gente ou com o coordenador ou coordenadora do seu polo, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, data inicial do semestre, aqui a gente coloca data do encerramento do semestre. Podendo ser denunciada a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicado escrito com antecedência mínima de 5 dias. Pronto, aqui é só para frisar mesmo a questão das datas, porque tudo que vocês desenvolverem dentro do estágio de vocês precisam estar dentro, entre essas datas, tá bom? De início e de término da disciplina, aliás, do semestre, né, que é um pouquinho maior. Aqui, data, cidade, data local, local, né? Data, ano. Aqui nós já temos a assinatura do nosso diretor acadêmico,
Nós temos aqui um espaço para que vocês preencham com o carimbo e a assinatura da pessoa responsável, né, pela instituição concedente, e aqui a assinatura do estagiário. Voltando aqui, nós falamos agora sobre os documentos iniciais e vamos aqui para a ficha de frequência e avaliação. Percebam, gente, que sempre nós trazemos todas as descrições em todas as abas das disciplinas, mostrando como vocês devem proceder em relação ao preenchimento desses documentos. Então, a ficha de frequência, ela está aqui. Essa ficha, junto com essa ficha de avaliação, ó, lembrem, eles estão na mesma aba lá no AVA. Aqui, ó. Vê? Elas precisam serem levadas no primeiro dia do seu estágio. E você vai deixar com sua supervisora ou seu supervisor acadêmico, certo? Por quê? Porque essa ficha você vai preencher com os seus dados e todos os dias você vai, que você for no estágio, você vai assinar aqui com a data, início da atividade, término da atividade, a carga horária, né, diária. Por exemplo, se você foi 6 horas naquele dia, lembrando que a carga horária máxima diária permitida é de 6 horas, tá, pessoal? De segunda a sexta, são 6 horas de estágio. Você coloca aqui a data, a hora que você iniciou, o término da atividade e quantas horas você passou lá naquele dia. Aqui você vai descrever a atividade que você realizou naquele dia, e aqui a sua assinatura e em seguida a assinatura e carimbo do ou da supervisora de campo, certo? Então essa é a sua lista de frequência do estágio. E aqui é a ficha de avaliação, que de posse do seu supervisor, supervisora, né, ele vai utilizar desses critérios que são colocados aqui para avaliar no final do semestre o seu estágio. E essa ficha de avaliação, ela vale de 0 a 40 pontos. Podendo colocar também uma descriçãozinha de como foi o seu desempenho no estágio aqui no final. E, como sempre, né, não pode faltar a assinatura do supervisor de campo ou supervisora e do supervisor ou supervisora acadêmica. Em seguida, a assinatura também do estagiário. Certo, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos ver qual é o próximo. A gente tem agora, no ambiente de aprendizagem 2, ó, aqui a gente falou um pouquinho sobre o ambiente de aprendizagem 1. Aqui a gente está falando agora, vai falar um pouquinho sobre o ambiente de aprendizagem 2. No ambiente de aprendizagem 2, a gente tem o plano de estágio, né? Também com todas as descrições e orientações de como proceder para redigir, né, o seu plano de estágio. Como o próprio nome já diz, é um plano, né? Você vai planejar a disciplina junto com o seu supervisor, supervisora de campo, vai ver quais são as possíveis atividades que vocês vão poder desenvolver naquele campo de estágio, certo, Gislânia? Mas se eu enviei o meu plano, né? Fiz um planejamento com minha supervisora. Eu enviei o meu plano na disciplina, já fui avaliada. E agora? Porque teve uma atividade que eu coloquei no plano que a gente não desenvolveu. Isso é um problema? Eu digo para vocês que não é. Porque, gente, a nossa realidade, né, prática, digamos assim, nas instituições, elas são muito... É uma realidade que a gente tem muita demanda e que é possível que essa realidade ela mude, né? Então, a gente está num processo evolutivo, a gente está numa mudança constante. Então, se eu coloquei que eu faria naquela semana uma visita domiciliar, por exemplo, e naquela semana não deu, porque a gente sabe que a correria do dia a dia, né, as atividades
práticas, da realidade prática, muitas vezes elas são flexíveis, a gente acaba enveredando, né, por outro caminho, por outras opções, não é problema, né? O importante é que você converse com sua supervisora e faça um planejamento semestral, né? Mas é super compreensível que naquele momento não deu para realizar aquela atividade, mas isso não quer dizer que você vai criar um plano, né? Sabendo que não vai cumprir nada. Não, também não é assim. Mas é importante que a gente tenha em mente que a realidade, né, ela muda constantemente, né? Então, pessoal, não há problema nenhum, né? Caso vocês façam um planejamento, envie o plano de estágio e, de repente, aquela atividade ela seja substituída por outra na prática, tá bom? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Acho que eu não abri. Mas aí vocês vão encontrar lá deixa eu ver se... Vocês vão encontrar lá na disciplina que vai estar lá o plano de estágio de vocês, ó, roteiro para a apresentação do plano de estágio. Tem nos dois formatos, porque às vezes tem aluno que prefere digitado, né? Então a gente também disponibiliza no formato do Word. A nossa próxima etapa é o do projeto de intervenção. Aqui. O projeto de intervenção, ó, também tem as descrições de como você vai proceder, mas aí eu já falei sobre ele. Você vê que não tem nenhum anexo. Por quê? Porque o projeto de intervenção é o lugar onde você vai fazer o envio do seu projeto, para que eu possa conhecer e acompanhar a sua intervenção. Tá certo? E aqui a parte da intervenção do projeto. Também temos todas as descrições, tudo certinho aqui. E nós temos aqui embaixo os anexos. São documentos iniciais e a ficha de frequência. Aqui eu trago para vocês da intervenção, os documentos iniciais, né? Vocês precisam preencher com os dados de vocês, a identificação da instituição que você escolheu, né? Pode ser a mesma que você já está estagiando, caso você tenha desenvolvido o projeto para desenvolver lá. Mas se por acaso for em algum outro lugar, né? Então aí você vai preencher com os dados do local onde você vai realizar a intervenção, certo? Olha, identificação da instituição escolhida. A gente tem a carta de apresentação, que aqui funciona mais ou menos como aquela carta lá de apresentação do estágio, do início do semestre. Mas essa daqui é uma carta que você vai pedir a autorização da instituição que você escolheu para desenvolver a intervenção, você vai pedir autorização para realizar a intervenção lá nesse espaço, certo? Então, aí você vai preencher com todos os dados. No final, é a assinatura do coordenador do seu polo, a sua, e aqui, local, data, né? E a assinatura e carimbo da pessoa que está concedendo, né? O acesso para que você possa realizar a sua intervenção. E lembra que a gente falou sobre o termo de autorização de imagem, que é importante, né? Porque a gente, se a gente utiliza a imagem de uma pessoa, a gente precisa pedir autorização para ela, não é verdade? Caso contrário, a gente pode sofrer, né, um processo por utilização indevida de imagem, por falta de autorização. Então, a gente tem o termo aqui. Você pede autorização, a pessoa vai lá e assina concedendo. E se você pretende trabalhar, né, sua intervenção com muitas pessoas, e aí para você não ficar com vários termos, você pode assinar, utilizar essa segunda página aqui, para assinaturas, né, de uso, é um termo de uso coletivo. Preenche aquela primeira parte, aqui, ó, e utiliza essa segunda parte para que todas as pessoas, né, que concederam essa utilização de imagem
assinarem aqui. Lembrando, gente, mais uma vez, a gente não trabalha com publicação de imagem dessas pessoas, tá? A gente só utiliza para fins acadêmicos, como vocês, na próxima etapa, precisarão enviar o relatório contendo todas as informações da execução do projeto. Então, vocês vão também mandar para a gente anexadas nesse relatório essas imagens dessas pessoas, certo? Eu falo assim, a imagem das pessoas, mas não especificamente a imagem, o rosto delas, né? Mas a imagem do momento da atividade, que muitas vezes é uma foto, né? De um momento feito de forma coletiva, realizado de forma coletiva, então é uma imagem de um grupo, enfim. Mas é só para a gente se resguardar em relação a isso. Pronto, tudo tranquilo até aqui, todo mundo entendendo tudo, nenhuma pergunta. E é isso. O nosso próximo e último passo é o relatório final, como eu acabei de falar, né? Só frisando aqui, ó, todas as descrições. Aqui também o relatório em 2 formatos. Mostrando aqui para vocês que o modelo já foi disponibilizado, né? As partes que estão em vermelho, você substitui pelas informações solicitadas e manda tudo em pretinho, né? Bonitinho, como manda o figurino, introdução. Sempre os nossos modelos virão com a descrição, né, de como você vai realizar, como você vai escrever, como você vai apresentar aquele trabalho, tá bom? Então, tudo isso que está em vermelho aqui são orientações para que você possa desenvolver um bom trabalho e cumprir, né, com aquilo que é solicitado na disciplina, minimizando ao máximo, né, o trabalhinho de vocês. Esse é o modelo de relatório final, certo, pessoal, da nossa disciplina de estágio 3. E com isso, né, nós finalizamos aqui a apresentação da nossa disciplina. Lembrando que no cantinho, né, a gente sempre tem um espaço para que vocês possam entrar em contato com a gente. Voltando aqui para a tela. A gente sempre disponibiliza, né, as formas de contato, os meios oficiais de comunicação, os nossos canais oficiais, por onde vocês podem estar entrando em contato, né, e tirando todas as suas dúvidas em relação a tudo que foi apresentado aqui. E se teve alguma coisa que faltou, né, que eu não coloquei na minha apresentação, fiquem à vontade, né, para mandar pelo chat, mandem diretamente para mim pelo AVA, mandem para a nossa tutora Eulália, que ela sempre está disponível para vocês. Vocês já conhecem, já acompanham, né? Então, sabem que sempre nós estamos disponíveis para vocês, sempre que vocês precisarem, tá bom? Eu acho que nós já até passamos um pouquinho do horário, né, estipulado, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu espero que vocês retornem esse contato, né, pelo AVA, procurando sobre os documentos. Quem ainda tem dúvida, né, fiquem à vontade para falar conosco e é sempre um prazer, né? Então eu acho que é isso. Eu encerro por aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. E bons estudos!